Essa palestra ela foi concebida exatamente porque há uma grande dúvida em relação a quem são os animais sob o ponto de vista espiritual, sob o aspecto espiritual. Quem são os animais? Nós sabemos a atuação de Francisco de Assis, sabemos a atuação do trabalho fantástico das casas espíritas em poder levar a quem de direito, encarnados e desencarnados, necessitados, e todos aqueles nossos irmãozinhos que, desconhecendo na sua ignorância espiritual, vêm por vezes assediar lares, perfeito? Pessoas, espíritos, enfim, encarnados, e com isso muitos dos animais sofrem essas consequências, e nós vamos ver por quê. Além da medicina tradicional, eu não sou veterinário, eu sou apenas, como eu disse, um estudioso e praticante da doutrina, que encontrou através do amor dos animais isso que nós aqui estamos repartindo. Em relação à doutrina espírita, como eu falei, nós vamos ver aqui quem são os animais. Eles têm alma? É uma pergunta muito comum para quem desconhece o tema. São espíritos, né? Constantemente há essa pergunta. São espíritos? Desencarnam, seguem para outros planos, reencarnam? Como conviver espiritualmente com eles, né? O que é importante nesta relação? O que é influenciação simbiótica? Veja, pelo dicionário, simbiose pode ser definida como uma associação a longo prazo entre dois organismos de espécies diferentes, seja essa relação benéfica para ambos ou não. Então veja, a nossa própria interação com os animais na convivência, vamos pegar os pets aqui como exemplo, o cão, o gato, enfim. Essa própria convivência já denota essa condição aqui da simbiose. A gente começa a entendê-los e eles a nos entender com certos comportamentos. Haja vista que às vezes vai alguém em casa e não entende o comportamento dele. E nós sabemos, não, ele está fazendo isso porque, enfim, etc e tal. Por quê? Já há essa interação. E espiritualmente? Então, espiritualmente, a gente vai iniciar aqui com um estudo, uma cronologia, que é, se a gente traçar uma linha do tempo, né, ao longo da história, digamos assim, o que pôde ser pego de pensadores matemáticos, cientistas, filósofos, enfim, veja, Pitágoras, em 6 AC, por exemplo, ele acreditava na transmigração de almas, que deveríamos respeitar os animais. Pensamento de Pitágoras, veja. Depois, Aristóteles, já em 4 AC, dizia, animais são irracionais. E sendo irracionais, eles existem para benefício dos humanos. Nós vamos ver que benefícios são esses dentro da ciência e dentro da doutrina espírita. Ramon Borgia, animais deveriam ter direito como os humanos. Veja que até hoje o direito, para quem estuda o direito, digamos assim, jurídico, conhece a doutrina jurídica, é jurista, enfim, sabe que os animais são objetos no Código Civil e no Código Penal. Não há citação. É como uma mesa, como uma cadeira. O animal é um objeto. Estamos numa causa para provarmos, através da ciência, que os animais não são objetos. Puxa vida, a ciência olha os animais de que maneira? Observando o comportamento, que é aquilo que nós fazemos em casa, não é? Mas, enfim, isso é um outro detalhe e nós vamos buscar. Então, veja, aqui tem uma passagem importante. René Descartes diz o seguinte: animais não têm almas, são simples máquinas. Eles não sentem dor. Quando Descartes falou isso, podem pesquisar. Eles diziam que o grito de um animal, quando sentia uma reação ali, em função daquilo que ele estava sofrendo, né, era um defeito da máquina, digamos assim. Como ele pegou uma época que ele era um eminente pensador, filósofo e matemático, com grande peso na ciência, a Revolução Industrial acabou acatando isso como sendo, então, muito que bem, vamos continuar assim. E, pasmem, continua assim até hoje. Nós vamos abrir o coração de todos nós, porque eu me vejo na mesma condição que vocês, apenas que eu fui fazer uma pesquisa, me compadeci e fiquei entristecido de ver o que os meus pets, em relação àqueles outros que estavam abandonados, crudelizados, estavam passando. Jean-Jacques Rousseau disse nos seus discursos sobre a desigualdade: animais são sencientes, portanto, um tem o direito de não ser desnecessariamente maltratado pelo outro.
Outro pensador, a questão não é se eles pensam ou se eles falam, mas que eles sofrem. Isso no século XVIII, Jeremy Bentham. Allan Kardec, aqui em 1857, na sua primeira edição, olha, há 160 anos, ele, na primeira edição, não tinha nada sobre os animais. A primeira edição do Livro dos Espíritos não falava nada. Em 1859, Charles Darwin publicou A Origem das Espécies. Esse livro, até hoje, fundamenta escolas de medicina veterinária quando estudam determinados temas lá, na determinada disciplina, fala-se ainda sobre a origem das espécies, fundamentada lá por Darwin. E veja, isso não é por acaso, em 1860, na segunda edição do Livro dos Espíritos, praticamente um ano depois, Kardec publica a segunda edição do Livro dos Espíritos com os 3 reinos, falando o homem e os animais. O que será que a espiritualidade estava tentando mostrar para todos nós que hoje temos acesso à segunda edição do Livro dos Espíritos com esta parte da questão 610, de 592 a 610 sobre os animais? Certamente alguma coisa, fundamentando tudo isto. E veja, depois, em seguida, em 1872, Charles Darwin publica um outro trabalho fascinante, maravilhoso. Quem tiver oportunidade, observe esse livro. A expressão das emoções no homem e nos animais. Veja, ele conseguiu fazer uma semelhança por observação. Por exemplo, este cão está sorridente. E comparado com a expressão humana, a facial do sorriso. Este símio, enfim, este chimpanzé, está triste pela sua expressão. Charles Darwin, estudando, fez isso e publicou como estudo científico, acadêmico, digamos assim. Então, aqui, eu vou partir de um seguinte pressuposto. Nós estamos falando da doutrina espírita. O meu pressuposto é o seguinte: a doutrina espírita é para nós o Consolador prometido, unindo ciência, filosofia e religião. Logo, jamais poderá chocar-se com a razão baseada em fatos concretos, com o amor ou com a lógica. Se eu não partir desse pressuposto, nós vamos poder divagar por um N pensamentos de concórdia ou discórdia. Não é isso, nós temos que partir de um pressuposto, dentro da doutrina espírita. No Evangelho segundo o Espiritismo já tem a citação que fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo. E aqui, para quem puder observar, com o coração, fazendo questão de analisar com emoção. Será que aqui eu já não respondi grande parte das dúvidas da humanidade em relação a o que são os animais? Não quem são, o que são os animais. Descartes diz que eles são simples máquinas. Será que observando essas imagens nós podemos definir que são máquinas? Só aqui, nestas simples e parcas imagens, nós já explicamos que não são máquinas, independente da gente conhecer os animais de perto, estar com a gente, convivendo, enfim. Só por estas imagens. Eu posso dizer, olhando, que há sentimento, emoção, amor, há uma pureza desfigurada do sentido da matéria, mas figurada no sentido da espiritualidade, porque é isso que nós recebemos da alta espiritualidade. Essa simplicidade, esse amor, essa manifestação de estar em contato conosco, quando a nossa aflição bate fundo e nós erguemos o pensamento para o alto, pedindo ajuda. E olha a expressão desses animais, a expressão de solidariedade e fraternidade deste cão a esse ex-combatente, vamos dizer assim, sente aquilo que ele está sentindo. Enfim, essa expressão aqui, então, enfim... né? Então, só aqui eu já diria que eu respondi que não são máquinas e que têm sentimentos. Vamos fundamentar isso, né? Eles têm alma? São espíritos encarnados? Nós vamos ver ao longo aqui. Eu vou começar por aqui, por Alex, que é um papagaio africano, que quem conhece sabe o que esse papagaio foi capaz de fazer nos Estados Unidos, um país com 50 estados. Essa cientista, uma pesquisadora, ela, no seu relacionamento de 31 anos com Alex, ela conseguiu
perceber a inteligência do animal. Seu vocabulário continha mais de 100 palavras. Provou ser capaz de entender conceitos como maior, menor, mais, menos, nenhum e responder perguntas. Ela descobriu, olha aqui que fantástico, nessa intensa pesquisa que vivia com uma criatura consciente, isso cientificamente. Era uma pesquisadora fazendo uso exclusivamente da ciência, ou seja, ela deixou tudo que era empírico, sua crença, sua devoção, enfim, sua fé religiosa, e não importa. E se pautou somente na ciência. Durante o tempo que Alex esteve ao seu lado, construiu uma amizade e um trabalho que ganharam os jornais, tornando a dupla muito conhecida nos Estados Unidos e contribuindo para o entendimento das capacidades dessas aves pela ciência. Alex, quando desencarnou, ele saiu no obituário de um famoso periódico nos Estados Unidos como se fosse alguém, como se fosse uma pessoa. Dada esta veracidade dos fatos, como eu digo, contra fatos não há argumento. Não há como corroborar verdades que são explícitas como verdade absoluta. Jesus nos passou verdades absolutas. E há mais de 2000 anos não houve e nem haverá ninguém do passado, presente ou futuro que irá ser capaz de dizer: o Senhor está errado. Nesse silêncio, todos concordam que Jesus está redondamente certo. Enfim, o que aconteceu? Alex, quando desencarnou, sua última frase foi esta aqui: fique bem, eu te amo. Fique bem. Eu fico comovido, me desculpe, eu sou extremamente sensível. E quando eu vejo isso aqui dentro dá um nozinho na minha garganta, que eu faço uma ideia de conviver com uma ave, 31 anos, e no dia do seu desencarne, ela fala isso para mim: Senhor, eu vou chorar. Se fosse eu debulhava em lágrimas, enfim. Porém, aqui estão algumas constatações, não só eu que fiz, mas muitos antes de mim, ou os nossos afins aí que mostram quem são os animais. No passado, acreditavam que as mulheres não tinham almas, né? As mulheres não tinham almas. Escravos e índios eram tratados como objetos. Já vimos isso no passado. Curioso, ou não, né? Veja. A Lei Áurea foi promulgada em 1888. Constatação: os animais possuem inteligência. Nós vamos chegar aqui. Eu não precisaria, né? Basta a gente ver os nossos pets e falar: pô, mas ele tem inteligência, ele decide. Mas enfim, os animais possuem inteligência. Essa inteligência lhes faculta certa liberdade de ação ou certo livre-arbítrio. A fundamentação de tudo isso está na Revista Espírita, por exemplo. Houve no ano 9, na edição do ano 9, em janeiro de 1866, na capa da Revista Espírita dizia: as mulheres têm alma. Por quê? Porque certamente Kardec na época já viu, e todos aqueles médiuns consultados, que tinham fundamento em tudo isso aqui, que não era possível um ser convivendo conosco, à margem da marginalidade, onde será que Deus criou um ser que não possui sentimentos? Claro, gente, olha aqui quantas mulheres que possuem sentimento, amor, caridade, compaixão, e eu digo mais, não é por acaso que Deus escolheu a mulher para ser mãe. Porque alguma coisa tem de diferença em relação aos homens. Fortaleza, amor incondicional, certamente, pela prole, pelos filhos, que os pais, muitos abandonam o lar porque não têm a força das mães para seguir adiante nas dificuldades que um filho impõe à maternidade. Enfim, aqui fundamentado, Ernesto Bozano publica o livro em 1941, A Alma nos Animais. Mais de 130 casos. Ernesto Bozano era estudioso. Quem conhece a doutrina espírita sabe quem é Ernesto Bozano e sabe a fundamentação dele para pesquisar. Não é uma pesquisa irrelevante, é uma pesquisa que ele vai a fundo. Enfim, na questão 597, Kardec, a pergunta é: pois que os animais possuem uma inteligência que lhes faculta certa liberdade de ação. Vamos já entender, certa liberdade de ação pode ser entendida como livre-arbítrio. Não livre-arbítrio humano, nosso, no nosso grau de desenvolvimento espiritual. Haverá neles algum
princípio independente da matéria? Kardec está fazendo uma pergunta profunda. Resposta: sim, e que sobrevive ao corpo. Esta é uma fundamentação que embasa muitas das dúvidas, contrária àquele pensamento de dizer, imagine, animal não é espírito, animal não desencarna e quando desencarna, está aqui, sim, e que sobrevive ao corpo. Outra constatação, não conhecemos plenamente os animais. Plenamente, essa palavra é profunda. Não conhecemos plenamente os animais. Há um desencadear evolutivo em todos os seres da criação. Há uma classificação entre os reinos animais e suas espécies. Os animais, como os humanos, seguem uma lei progressiva de evolução. A evolução vai de encontro à unidade e passa por uma fase do instinto à inteligência. Os animais são espíritos em evolução e chegarão um dia à fase de humanidade. Outro paradigma, né? Outra condição de pensamento muito difícil, por vezes, de aceitar para quem segue. Veja, eu já encontrei espírita praticante, e aqui não é uma crítica, é um comentário, por favor, que não se conhecia, ele não dava valor para a segunda edição do Livro dos Espíritos. Ele dizia ser aquele que seguia o que Kardec, a doutrina, mas a primeira edição do Livro dos Espíritos, aquela que foi queimada lá naquele episódio que a gente sabe tudo o que aconteceu. Portanto, se saiu a segunda edição e Kardec dizia, onde evoluir a ciência, a doutrina deve evoluir e deve fazer valer todos os princípios da ciência, porque essa doutrina tem um tripé, né? Ciência, filosofia e religião. Enfim, os animais não conhecem a Deus. O princípio inteligente do universo é espírito. Fundamentação, questão 607 do Livro dos Espíritos. Parece que assim se pode considerar a alma como tendo sido o princípio inteligente dos seres inferiores da criação? Não. Veja que é uma pergunta capciosa. Ele afirma, Kardec provoca, ele afirma ao mesmo tempo que ele faz a pergunta. Resposta: já não dissemos que tudo se encadeia na natureza e tende à unidade? É nesses seres que estáis longe de conhecer totalmente. Plenamente nós não conhecemos. Que o princípio inteligente se elabora, se individualiza pouco a pouco e ensaia para a vida, como dissemos. Isso já foi dito pela espiritualidade. E aí a fundamentação. É de alguma sorte um trabalho preparatório como o da germinação, em seguida ao qual o princípio inteligente sofre uma transformação e se torna espírito. Fundamentado. Questão 23. O que é espírito? O princípio inteligente do universo. Portanto, os animais são espíritos, nossos irmãos. Olha a responsabilidade que nos cabe, gente. No capítulo 11, aqui, ó, nos três reinos, os animais e o homem, como eu falei, na questão 593, diz o seguinte: podemos dizer que os animais só agem por instinto? Resposta: ainda aí há um sistema. É verdade que na maioria dos animais domina o instinto, mas não vês que muitos agem denotando acentuada vontade? Espiritualidade perguntando. É que tem inteligência, porém limitada. Porém limitada. Portanto, possui inteligência. Esta quantidade de inteligência depende do animal, e nós vamos ver aqui. A questão 601, os animais seguem uma lei progressiva como os homens? Sim, muito simples. E é por isso que mundos superiores, onde os homens são mais adiantados, os animais também o são, dispondo de meios de comunicação mais desenvolvidos. São, porém, sempre inferiores e submetidos aos homens, sendo para estes servidores inteligentes. Nada há nisso de extraordinário. Suponhamos os nossos animais de maior inteligência, como o cão, o elefante, o cavalo, dotados de uma conformação apropriada aos trabalhos manuais, o que não poderiam fazer sob a direção do homem. Vamos fazer um parênteses. Tudo que foi falado aqui não foi dito. Podemos matar, cortar, esquartejar, sacrificar à base de chibatadas, né? Um cavalo que possui uma sensibilidade ímpar, participante até de tratamentos psiquiátricos, ele ser chicoteado porque ele não tem força física no seu corpo material
para puxar aquele peso. Em nenhum momento ele se rebela contra este que o está chicoteando. Em nenhum momento. Veremos aqui, como eu disse, eu sou sensível. Lágrimas de um cavalo. Porque essas lágrimas não estão saindo do seu olho porque ele está feliz. Como nós também, na tristeza, na comoção, na emoção, liberamos lágrimas, porque é uma reação natural do nosso corpo. Enfim, então, dando continuidade aqui à questão 602, fundamentando ainda, os animais progridem como homem por sua própria vontade ou pela força das coisas? Pela força das coisas, e é por isso que para eles não existe expiação. Outra comprovação importante, o animal não expia, nós expiamos. Espíritos na nossa fase evolutiva expiamos, porque nós temos total liberdade pelo livre-arbítrio e acabamos por vezes fazendo coisas erradas. Muito obrigado. Questão 603, nos mundos superiores os animais conhecem a Deus? Outra importante revelação, não. O homem é um Deus para eles, como antigamente os espíritos foram deuses para os homens. Aqui é um texto comprido, eu vou procurar passar a ideia por vezes do que diz. A questão 540, agem com conhecimento de causa em virtude do seu livre-arbítrio ou por impulso instintivo ou refletivo? Aqui é uma explicação muito profunda dizendo que eles agem sob certos fenômenos dos quais são agentes inconscientes. Eles executam primeiro, mais tarde, quando sua inteligência estiver mais desenvolvida, comandarão e dirigirão as coisas do mundo material. Mais tarde ainda, ou seja, além desta fase, poderão dirigir as coisas do mundo moral. É assim que tudo serve, tudo se coordena na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo. Do átomo ao arcanjo, para quem tinha dúvidas, eu já ouvi a frase, não aqui, fora daqui, eu jamais fui um cão, eu jamais fui um gato. Possivelmente, pode ser que de repente passou por uma espécie, dentre tantas, que o espírito necessitava daquela experiência e, portanto, passou por aquela fase. Pois ele mesmo começou pelo átomo, ou seja, ele mesmo quem? O arcanjo. Está dizendo aqui, admirável lei de harmonia, da qual vosso espírito limitado não pode ainda entender. Outro parênteses. Tudo que nós estamos falando aqui está fundamentado aqui, mas eu não quero provocar no seu coração uma decepção ou uma frustração, porque o Espírito da Verdade explica que ainda não pode entender. Nós não temos ainda, por vezes, o conhecimento, a evolução do Espírito para entender certas considerações. Não se condenem por isso, muito pelo contrário, ampliem a consciência e vá em busca da luz. Esse é o trabalho da doutrina espírita para os praticantes, como nós e aqueles que, por vezes, acabam sendo adeptos. Aqui nós temos alguns casos pinçados dentre tantos. Esse aqui é muito curioso, a aranha de Delany. Gabriel Delany, como um ícone da doutrina, ele estava numa dessas reuniões oficiais, de cunho científico, para testificar aquilo que Kardec estava fazendo com os médiuns, a respeito de sessões mediúnicas. E quando, de repente, ali tinha uma médium, alguns médiums, e uma médium presenciou um dos integrantes pisar numa aranha. Quando ele pisou nesta aranha, a médium fez essa observação. Posso ver o espírito da aranha volitar do seu corpo. Ao notar que o espírito do aracnídeo separou-se do corpo físico, emancipando-se dele. A pessoa que pisou na aranha perguntou: qual é a forma do espírito desta aranha? E a médium respondeu: a mesma forma do corpo da aranha. Tem perispírito? Percebeu? Uma aranha. Tem perispírito, ou seja, é um espírito. Divaldo Franco, aqui também, falando de Ernesto Bozano, eu já citei no início, mais de 130 casos, né, esse livro aqui, Os Animais Têm Alma. Divaldo Franco se assusta com um cão desencarnado. Foi fazer uma palestra e foi recebido pela presidente da Federação Espírita de Goiás. Quando ele entrou na residência dela, ali na entrada, ele fez assim, como se assustasse. E a presidente perguntou para ele: Divaldo, você se assustou? Aconteceu alguma coisa? Ele falou: foi esse cachorro, foi esse cão que pulou em mim. Ela instantaneamente começou a chorar, porque o cão dela havia desencarnado há 1 mês. Então
Ele estava no ambiente, Divaldo enxergou e se assustou. Essa história Divaldo conta, né? E a doutora Irvênia, no livro dela, Questão Espiritual dos Animais, também relata. Todos os animais merecem o céu, do Marcel Benedetti. Ele cita um desdobramento do corpo espiritual de animais encarnados. E aqui também há uma importância relevante em tudo que a gente está falando. Em 2012, renomados cientistas de várias modalidades científicas se reuniram e assinaram uma declaração que ficou conhecida como a Declaração de Cambridge, que reconhece cientificamente que os animais não humanos possuem consciência. Dentre eles está o físico Stephen Hawking, que é este aqui, e Philip Lowe, que foi esse neurocientista canadense que iniciou esse trabalho. Por quê? Porque ele é como nós que amavam os animais. Ele ama os animais. O link dele para iniciar esse trabalho foi isso que nós sentimos, o amor pelos animais. Como ele era um neurocientista, nada mais óbvio. Agora, eu sempre vejo a mão da espiritualidade por trás ali, ajudando, como nos reuniu aqui hoje, entendeu? Fez com que ele também... Olha, o que ele disse, sabemos que todos os mamíferos, todos os pássaros e muitas outras criaturas como o polvo possuem as estruturas nervosas que produzem a consciência. Isso quer dizer que esses animais sofrem. É uma verdade inconveniente. Sempre foi fácil afirmar que animais não têm consciência. Descartes lá atrás falou isso, né? Aqui, ó, Philip Lowe em 2012, junto a esse grupo de cientistas. Agora temos um grupo de neurocientistas respeitados que estudam o fenômeno da consciência, comportamento dos animais, a rede neural, a anatomia, a genética do cérebro. Não é mais possível dizer que não sabíamos. Agora eu vou fazer uma pergunta para todos vocês. Aceitamos a consciência dos animais? Nós aqui aceitamos esta consciência que a ciência está dizendo para nós que eles têm consciência? Nós vamos ter que olhar para dentro do nosso ser e dizer, não, eu agora não só acredito, como também passo a ter consciência que os animais são seres sencientes, sentem. Né? Eu não precisava ser nenhum neurocirurgião, nenhum neurocientista para perceber que as crianças lá em casa sentem. Porque a ciência faz uso da observação. A diferença é que a ciência não faz como a gente. Ele coloca o animalzinho dentro de um ambiente confinado ali e o cientista vai para casa. Ele vai dormir, vai se alimentar, vai ter a sua família. No dia seguinte ele vem, tira o animalzinho dali e coloca num ambiente dito, o ambiente natural dele. Mas a gente sabe que não é o ambiente natural dele. Alguns vão sim observar lá na natureza. Excelente, observação direta lá na natureza. Em Missionário da Luz, no capítulo 4, veja, Alexandre diz para o mentor de André Luiz, abandonando as faixas de nosso primitivismo, devemos acordar a própria consciência para a responsabilidade coletiva. A missão do superior é a de amparar o inferior e educá-lo. Parênteses. Superior e inferior não significa que nós somos mais que eles. Jesus, o nosso mestre do amor, nos ensinou sermos superiores para servir. Aquele que se considera superior, que o seja para servir. Ponto. É mais evidente que isto. Enfim, e aqui também, dentro da ciência, já podemos concluir isto aqui. Sob o ponto de vista da ciência. Ontem e hoje. Ontem, os animais são coisas. Hoje, são seres sencientes. Ontem, eles não pensam. Pensam sim. Têm vontade própria. São irracionais. Não, eles têm inteligência. O Espiritismo, a doutrina mostra. Não é uma inteligência como a nossa. São rudimentos, mas até citou quais os animais possuem mais inteligência, né? Agem apenas por instinto? Não, eles têm memória. Memória. Guardam, e aliás, memória emocional. Comprovação, entrem na internet e vejam aqueles soldados que vão para a guerra, vão em batalha, quando eles voltam depois de 6 meses, 1 ano, eles são recebidos como se estivessem
né? O animal, o cão fica desesperado, fica o cavalo, meu Deus, enfim. Então eles têm memória emocional, não só memória... José Luiz, quem... Oi. José Luiz. José Luiz, perfeito. Então, eu já ouvi falar, assim, comprovadamente, que o cachorro em si, o cérebro dele se assemelha ao cérebro de uma criança com uns 2, 3 anos. Isso procede? Procede no seguinte, o livro da doutora Irvênia, A Questão Espiritual dos Animais, e eu cito a doutora Irvênia como sendo aquela, não só pesquisadora, como uma cientista, né? E no livro dela, ela mostra uma comparação assim, que você vê em 2 etapas. A primeira etapa, ela começa a mostrar o feto na sua formação, nas primeiras semanas, não há diferença nenhuma. Você não consegue dizer o que é do cão, o que é do cavalo, o que é de que animal seja. E depois, quando você olha a segunda parte, é que você começa a ver a conformação. Isso vem de encontro que a doutrina nos explica, a doutrina espírita, da miniaturização, certo? Quando da reencarnação, o que acontece com o espírito naquela fase da miniaturização. E o cérebro, a conformação do cérebro, é exatamente igual, não tem diferença. O que diferença é a massa cerebral, a quantidade, o tamanho da caixa craniana e a quantidade da massa encefálica. Exatamente. Então veja, o que a gente vê pelas entrelinhas? Que a espiritualidade, o que ela fez? Ela dotou certos corpos em função da evolução do espírito. O espírito precisa de um determinado corpo para exercer a experiência e a experimentação daquilo que ele precisa para ele naquela etapa evolutiva. E colocou aquele corpo para ele, adequado a esta condição. Porque senão não haveria uma sintonia nessa circunstância. Certo? Nada. Não por isso, por favor. Olha, não sentem dor, sentem sim. Não tem mente, psiquismo, olha aqui, existem para servir ao homem, têm vida própria. Não existem somente para servir ao homem. Eu até coloquei aqui, extraído da palestra da doutora Irvênia, nesse primeiro simpósio aqui que foi feito na Casa do Caminho, e ela usou estas frases aqui para mostrar. Eu achei muito interessante, porque mostro ontem e hoje, né, dentro da ciência, sobre o aspecto. E na doutrina espírita? O que nós podemos dizer hoje dentro da doutrina? Tudo aquilo que nós compilamos, tudo aquilo que nós discutimos, que os animais são espíritos, que eles reencarnam e evoluem como espíritos, que são seres inteligentes, tudo isso a doutrina está afirmando. Nós vamos ver a fundamentação. Inteligência é um atributo do espírito, nós já sabemos disso. Instinto é uma espécie de inteligência. E é uma fase de despertar da consciência do espírito. Esta fase em que dita fase dos animais, que o espírito adentra esta fase. A fundamentação de tudo isso, ela está aqui, por exemplo, Emmanuel cita, e como? E olha que interessante, incrível, né? Nós estamos numa palestra sobre a espiritualidade, a doutrina espírita e os animais. E Emmanuel cita o seguinte: e como o objetivo desta palestra é o estudo dos animais, nossos irmãos inferiores, sinto-me à vontade para declarar que todos nós já nos debatemos no seu acanhado círculo evolutivo. São eles os nossos parentes próximos, apesar da teimosia de quantos persistem em o não reconhecer. Personalidade de Emmanuel, né? Então, considera-se às vezes como afronta ao gênero humano a aceitação destas verdades. O homem está para o animal simplesmente como um superior hierárquico, e muitas espécies nos demonstram as suas elevadas qualidades, exemplificando o amor conjugal, o sentimento da paternidade, o amparo ao próximo, as faculdades de imitação, o gosto da beleza. Para verificar a existência desses fenômenos, basta que se possua um sentimento acurado de observação e análise. O que a ciência faz, o que nós fazemos em casa. Basta querermos observar, como Emmanuel está citando aqui, né? Nesse livro, Iluminação Interior, Joana de Ângeles aqui, Deus prossegue criando sem cessar. O seu psiquismo dá nascimento a verdadeiros fascículos de luz que contêm o germe de toda a grandeza da fatalidade do seu processo de evolução, manifestando-se em sono profundo nos minerais através dos milhões de milênios.
germina transferindo-se para o reino vegetal, obedecendo a campos vibratórios sutis e inabordáveis, lentamente se transfere para o reino animal, experimentando as variações do transformismo e do evolucionismo, desdobrando os instintos até alcançar os primatas e deles prosseguindo no direcionamento humano. Não cessa, porém, no bípede pensante, que somos nós, né? O grandioso desenvolver dos conteúdos divinos nesse psiquismo, antes alma e agora espírito, que avança para a gelitude, para a superação de qualquer expressão no campo da forma, até atingir o máximo de sua destinação gloriosa. Esse livro, Evolução em Dois Mundos, mostra exatamente tudo isso que Joana de Ângeles procurou definir aqui, né, como a evolução do espírito, e que lá atrás nós vimos do átomo ao arcanjo, né? Veja, do átomo até a primeira fase da animalidade, o espírito caminha, em média, mais de 1 bilhão e 500 milhões de anos. Então não é da noite para o dia. A natureza não dá salto, e na espiritualidade não existe tempo. Portanto, não apressem-se em serem aquilo que não dá para ser. Gradativamente, se não for nessa reencarnação, será na próxima. Óbvio que a ampliação da consciência faz com que a nossa responsabilidade dê conta desse processo e nos ajudar. Não, eu quero evoluir, eu sou espírito. Portanto, eu vou fazer valer esta bênção que me foi dada, essa graça de ter este conhecimento fundamentado. Consolador prometido. O Consolador está nos dando aí a prova, né? Enfim, no livro, Nos Domínios da Mediunidade, André Luiz, aí ó, Psicografia de Chico Xavier. Este aqui, olha, 1958, nós estamos em 2017. Aqui, este outro livro, olha a espiritualidade, 1955. Tudo é espírito no santuário da natureza. Os animais são espíritos, está aí explicado. Francisco de Assis já sabia deste importante detalhe, pois sempre se referia à natureza como irmão sol, irmão lua, irmão vento, irmãos animais, irmão lobo. Por quê? Porque ele sabia, ele não tinha argumentos para chegar na comunidade dele ali e falar a respeito que os animais são estes seres aqui. Mas ele fez uso daquilo que ele tinha, do seu amor, para chegar até os dias de hoje e a gente saber quem era Francisco, né? Não te envergonhes se às vezes animais estejam mais próximos de ti do que pessoas, eles também são teus irmãos. Animais são nossos irmãos. O meu irmão abandonado, carente, morador de rua, que não tem o que vestir, o que comer, água para beber ou para se lavar, é meu irmão. Aquele desabrigado que, enfim, não tem condições de sobrevivência porque ficou desempregado, é meu irmão. Os animais são nossos irmãos. É uma realidade isto. Sem a caridade não há salvação. Isso nós aprendemos na doutrina. Chico Xavier cita esta passagem. Se sem a caridade não há salvação, por que eu vou ser cruel para com o animal? Portanto, eu tenho que ter consciência e praticar a caridade da forma e como eu possa fazer o meu melhor. E por isso eu vou exercer esta condição. Aqui, esse mesmo livro mostra o que o espírito passa pelas fases dos animais para desenvolver estas condições que o espírito necessita trabalhar nos corpos. Por exemplo, esponja do mar, desenvolvimento das células nervosas. Na água viva já ocorre a sinapse, que é uma célula se ligando à outra, esta ligação. E aqui, nos vermes, olha que interessante, a minhoca, um trabalho com os nervos, 10 corações. Por que 10 corações? Será que houve um erro aí na reencarnação? Porque nós temos o batimento cardíaco involuntário, e da fase do espírito para a fase que nos encontramos, foi preciso o exercício dos órgãos trabalharem involuntariamente, como o pulmão, o coração. Então foi preciso existir corpos que viéssemos como espírito para habitar, para treinar, entre aspas, essas condições. Então uma minhoca, 10 corações, encarnava, desencarnava, até que chegou um momento em que o espírito encontrou um corpo que o batimento cardíaco era involuntário e assim deu prosseguimento pela lei de sobrevivência. E aqui nós vemos no molusco o rim primitivo, o desenvolvimento do rim, já nesta fase.
Nos crustáceos, o exoesqueleto. Por quê? Porque a espiritualidade maior sabia que é preciso de um corpo que se sustentasse. Não adianta colocar o esqueleto por dentro do corpo, que iria se desmantelar. Foi preciso essa couraça primeiro, pela parte da frente, como por fora, com uma armadura, para depois, é o exoesqueleto, para depois termos o esqueleto por dentro do nosso corpo. Os peixes já possuem um controle físico. Olha que interessante. Automaticamente o cérebro desenvolvido. Nos anfíbios, a aprendizagem de respirar fora da água. Nos répteis, todos os sentidos já desenvolvidos. Nos répteis. Nas aves, a inteligência, a consciência e os sentimentos. E nos psitacídeos, a fala. Por quê? Língua arredondada. Nós falamos, nós nos comunicamos. Aliás, temos uma grande qualidade, que através do pensamento nós conseguimos emanar energia emocional. Pensamentos negativos, sabemos que essa energia não é boa, pensamentos positivos. Então a fala articulada, veja, primeiro passa por aqui, para depois ser pronunciada. Nos psitacídeos já treinam isso por repetição, não é? Papagaio fala, enfim, quem tem psitacídeo aí sabe, até calopsita, né, que nós temos lá em casa. Enfim. Esponja do mar. Aqui do instinto à inteligência. Então veja que a espiritualidade vai fazendo e mostrando para nós a trajetória do espírito, evidente. Do espírito, olha aqui, da esponja do mar, passa pelos vermes, os peixes, enfim, das aves, vai seguindo, né, aqui nas aves, os mamíferos, até chegar nesta fase em que nos encontramos. Nós passamos do instinto para a inteligência. E aqui eu quero fazer uma parada e uma reflexão. Esta reflexão é que, diante de tudo isso que foi falado, que vocês não precisam decorar, guardar, levar para casa, escrever, anotar, mas que saiam daqui com esta consciência de que esse cavalo chora porque ele tem sentimento. Ele sente aquilo que nós sentimos quando nós perdemos um ente querido. Aquilo que nós sentimos quando alguém que a gente ama sai de perto da gente. Nós sentimos exatamente a mesma coisa que esse nosso irmão aqui está sentindo agora, nesse momento. Que reduzida nesta foto, o close foi somente desta lágrima, num olhar sereno, de conformismo, não de inconformismo. Ele não está revoltado contra o seu algoz, ele não está dizendo, eu não quero mais fazer isso, como por vezes nós fazemos diante daquele que nos vai impregnando com o negativismo. Não, ele aceita esta condição. Que espírito é este? Amor incondicional. Nosso amor é condicional. Perdemos essa característica. Venham, animais, nos ensinar a amar incondicionalmente. Eu preciso, falo por mim, eu preciso aprender a amar incondicionalmente. A oportunidade está nos sendo dada, com certeza. Mamíferos não domésticos, selvagens, brutos, violentos. Olha isso, aqui, sorrindo. Olha a pureza, né, desta emoção. O amor expresso num ato, num gesto. O que Darwin falou lá atrás, a expressão dos animais estão os sentimentos. A maior prova disso, a superioridade de um golfinho ao proteger uma mulher grávida que deliberadamente caiu do barco grávida. Imediatamente, isto está na notícia, eles cercaram esta mulher e começaram a nadar em volta dela, protegendo-a contra qualquer tipo de perigo, porque eles sentiram que ali estava a vida. Olha que sentimento que não tem explicação em palavras para poderem produzir este ato. E aqui, os nossos mamíferos domésticos. Um pouquinho do que a gente tem aí dentro de casa, né? Um pouquinho do que a gente tem dentro de casa. Uma imagem diz mais que 1000 palavras.
Eu não poderia escrever textos e laudas para falar a respeito se não mostrar essa imagem e falar, está expresso aqui, olha esta relação. Um leitãozinho que não tem movimento nas pernas, ele está com um carrinho. A interação entre ambos, a interação entre ambos, a interação entre ambos. Este aqui, coitadinho, puseram uma botinha nele. Ficou engraçado, ficou engraçado. A interação, a interação, a interação, a interação. Enfim. E do ponto de vista da doutrina espírita, não é? E da evolução do planeta. Como deveria ser a nossa relação com os nossos irmãos animais? A questão 625 diz o seguinte: qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e de modelo? Temos dúvidas. Como nós vamos nos relacionar com os animais? Como deveria ser a nossa relação, que nós falamos lá no início da palestra? A resposta foi curta e simples. Vede Jesus. E eu aqui faço outro parênteses. Será que nós poderemos imaginar Jesus chicoteando um cavalo para puxar uma carroça? Será que nós podemos imaginar Jesus abandonando um cão que conviveu com ele durante muito tempo? Ele fala, não é mais apropriado, está velho, eu vou dispor de você. Será que nós vemos Jesus fazendo isso? Não preciso me adiantar mais. Já foi possível provar que este é o nosso modelo, que devemos seguir. Mas estamos muito distante de Jesus. Concordo, mas se Jesus é o nosso mestre no Evangelho do lar, no Evangelho, na casa espírita, é esse o modelo que nós estamos seguindo para um dia chegar a sermos, no mínimo, considerados como discípulos verdadeiros, seguidores dos passos de Jesus, como Ele espera que venhamos a ser. Porque Jesus investiu em nós, Ele investe em nós, Ele nos dá a oportunidade e acredita que nós estamos indo na direção dele. Ninguém vem ao Pai senão por meu intermédio. Então, não adianta, vamos buscar Deus, porque Deus será aquele que irá me prover. Sim, mas Jesus se colocou como intermediário, porque nós temos essa capacidade de conversar e Jesus conversar conosco. E com isso podermos, ser mais. Na Bíblia de Jerusalém, ela diz o seguinte, a Bíblia, Novo Testamento, Marcos, capítulo 12, versículos 30 e 31. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. O teu próximo. Tudo que vive é o nosso próximo, ou não é? Ou será que é só aquele, como eu disse, que mora debaixo de uma ponte, ou que é na velhice desamparada, ou se é aquela criança órfã? O nosso próximo, tudo que vive é o nosso próximo. Inclui-se aqui, obviamente, os nossos irmãos animais, com certeza. Na Gênesis, capítulo 1, versículos 28, 29 e 30, Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, submetei-a, dominai sobre os peixes do mar, as aves do céu e todos os animais que rastejam sobre a terra. Eu vos dou todas as ervas que dão semente, que estão sobre toda a superfície da terra, e todas as árvores que dão frutos, que dão semente. Isto será vosso alimento. Está aqui, na Gênesis, o livro da criação, dizendo qual será o nosso alimento. Será que precisa maior definição que esta? No dicionário online da língua portuguesa, nós vamos ver o que é dominar, porque aqui está dizendo, enchei a terra, submetei-a, dominai sobre os animais. Vamos ver o que é dominar, O que entendemos? Ter o domínio de, ter autoridade ou poder sobre, reprimir. Está ali no dicionário. Dominar é sinônimo de docilizar, amansar, desbravar, domar, domesticar, abafar, subjugar, vencer e não, erroneamente confundido com matar,
crudelizar, fazer uso dos seus restos cadavéricos como alimento. Enfim, muitos, né, apregoam que não, mas na Bíblia está que nós temos que dominar os animais, eles têm que nos servir. Nós vamos ver aqui dentro da doutrina que há uma ligeira confusão nisso daí, que causou um aumento imenso na indústria da alimentação, da era industrial até hoje, que se formou um conglomerado econômico de potências pelo mundo em relação a isto. E o que diz o quinto mandamento? Não matarás, ponto. Não tem vírgula, e dizendo assim, não matarás apenas os seres humanos, porque lá no direito, né, do homem, das leis do homem, está escrito, é crime. Né? Artigo 121 do Código Penal, é crime matar os nossos irmãos, os seres humanos. Não, está claro nesta lei, não matarás, ponto. E Jesus vem aqui, em Mateus capítulo 5, no Novo Testamento, no versículo 7, dizer, não penseis que vim revogar a lei, ou os profetas, não vim revogá-los, mas dar-lhes pleno cumprimento. Jesus asseverou sobre esta lei. Jesus insistiu nisto. Eu não vim aqui para mudar a lei, eu vim para reforçá-la. E melhor, para explicar a todos que possuem dúvidas em relação ao que não matarás. Mas então quer dizer, se eu mato para comer, fundamenta, vamos ver aqui, matar. Não está dizendo, mas se você matar para comer, não tem problema, vírgula. A espécie humana, uma constatação, outra, a espécie humana foi escolhida por Deus para o conhecer. Em relação à sua alimentação, o homem ainda está num primitivismo tal qual a idade das cavernas. A alimentação carnívora é um erro de enormes proporções. A privação dos prazeres inúteis liberta o homem da matéria e o eleva espiritualmente. A carne nutre a carne, no sentido corpóreo. A carne não nutre o espírito. Não confundam. Mas está lá, escrito, a carne nutre a carne. Vamos ver. Fundamentação, questão 592 e 610. Reconhecei o homem pelo pensamento de Deus. A espécie humana é a que Deus escolheu para a encarnação dos seres que o podem conhecer, privilégio ou não. Fomos escolhidos, devemos fazer por merecer. No caminho da luz, Emmanuel diz o seguinte, quase todos os mundos que lhes são dependentes já se purificaram física e moralmente, examinadas as condições de atraso moral da Terra, onde o homem se reconforte com as vísceras dos seus irmãos inferiores, como nas eras pré-históricas de suas existências. E aqui no Consolador, Emmanuel também diz o seguinte na questão 129, é um erro alimentar-se o homem com a carne dos irracionais? A ingestão, a resposta. A ingestão das vísceras dos animais é um erro de enormes proporções. Entenda-se aqui tudo que é prejudicial à saúde, obviamente. No livro Missionários da Luz, temos aí, no capítulo 4, os seres inferiores e necessitados do planeta não nos encaram como superiores generosos e inteligentes, mas como verdugos cruéis. Confiam na tempestade furiosa que perturba as forças da natureza, mas fogem desesperados à aproximação do homem de qualquer condição, excetuando-se os animais domésticos, que por confiar em nossas palavras e atitudes, aceitam o cutelo no matadouro, quase sempre com lágrimas de aflição, incapazes de discernir com raciocínio embrionário onde começa a nossa perversidade e onde termina a nossa compreensão. A caminho da luz, esse texto que é profundo, eu nem vou ler tudo, mas ele diz o seguinte, pobres seres que nos pediam roteiros de progresso e valores educativos. Encarecíamos com toda a responsabilidade da ciência a necessidade de proteínas e gorduras diversas, mas esquecíamos de que a nossa inteligência, tão fértil na descoberta de comodidade e conforto, teria recursos de encontrar novos elementos e meios de incentivar os suprimentos proteicos ao organismo, sem recorrer às indústrias da morte. Eu tenho 60 anos de idade e sou vegano. Por mais de 23 sou vegetariano. Por egoísmo do corpo. Queria ter um corpo sadio, perfeito, até o dia que eu tomei a consciência sobre o que acontece com os animais. O que é aquele bife no prato em relação àquele boi que está no pasto. Quando eu fiz essa associação, me tornei vegano. E não tomo nenhum tipo de medicamento,
me sinto perfeitamente saudável e, enfim, adaptado a esta condição e nem necessitado de proteína e vitamina. Controle natural de qualquer ser que vai ao médico fazer o seu check-up uma vez ao ano. Enfim. Então veja que Emmanuel aqui diz o seguinte: por que tamanha estranheza? Pergunta a André, né? Alexandre pergunta a André. E nós, outros, quando nas esferas da carne, nossas mesas não se mantinham à custa das vísceras dos touros e das aves, a pretexto de buscar recursos proteicos, exterminávamos frangos e carneiros, leitões e cabritos incontáveis, sugávamos os tecidos musculares, roíamos os ossos, não contentes em matar os pobres seres que nos pediam roteiros de progresso e valores educativos. Então, aqui nesta passagem mostra aquilo que, pela conscientização, nós deveríamos ter ampliação dessa consciência. Num dado momento da nossa evolução espiritual, isso deve acontecer. Num plano de regeneração, não cabe o carnivorismo. Num plano de regeneração, não tem como dizer que esta condição de abate dos animais possa estar num plano de regeneração. De provas e expiações, talvez. Mas Marte não passou por isso que nós passamos. E seguiu uma trajetória mais nova e muito mais evolutiva. A questão 720 do Livro dos Espíritos, há privações voluntárias que sejam meritórias? Kardec, ele vai fundo. Ele pergunta a ponto de querer a resposta. Sim, a privação dos prazeres inúteis porque liberta o homem da matéria e eleva a sua alma. E a alimentação animal para o homem é contrária à lei natural? O Livro dos Espíritos, de 1857 a 160 anos, diz o seguinte: na vossa constituição física, olha aqui o trecho, a carne nutre a carne, pois do contrário o homem perece. A lei de conservação impõe ao homem o dever de conservar as suas energias e a sua saúde para poder cumprir a lei do trabalho. Ele deve alimentar-se, portanto, segundo a sua organização. E aqui eu lanço uma pergunta. Qual é a nossa atual organização? Esse livro foi publicado em 1857, há 160 anos, onde existia uma agricultura de subsistência, mas a espiritualidade percebeu que a população crescia desenfreadamente, reproduzindo-se como Deus lançou na Gênese para se reproduzir e multiplicar. Só que não havia na agricultura de subsistência uma forma de nutrir de proteína que precisava. E os homens da caverna já sabiam disso. Por observação, viram que um animal abatia o outro para se alimentar. Começaram a reproduzir este exemplo. Isto chegou até os dias de hoje. Mas eu pergunto, qual a nossa atual organização? Será que ela é pré-histórica? Será que ela é uma sociedade das cavernas? Ou será que é uma sociedade em evolução moral, ética e intelectual? Quem está aqui hoje acredita nisso. Então, se nós estamos nesta caminhada, nós estamos em busca, inclusive, que ela seja ecocêntrica e não egocêntrica ou antropomórfica, ou seja, o homem no centro da cadeia. Não, o ecocentrismo prega o seguinte: o homem está inserido num contexto onde todos estão interligados. Prova o que a gente assiste na natureza. Tem a prova maior aí. Aqui, uma parte de pesquisa, como eliminar a fome do planeta. Perceba, é preciso 17 mil litros de água para produzir 1 quilo de carne, mas basta 1.000 litros de água para produzir 1 quilo de trigo. Carnívoros são dotados de garras e presas para prender e rasgar a carne, e uma saliva ácida para pré-digestão com o intestino de 1 metro, pois a carne em decomposição precisa ser eliminada rapidamente. A decomposição se inicia a partir da morte corpórea, ou seja, a partir do momento que o animal foi abatido, ali iniciou a decomposição. Está aí as câmaras frigoríficas, enfim, para tentar reter esse processo de decomposição. Ser humano não precisa de carne, precisa de proteínas. Dietas vegetarianas possuem todos os aminoácidos para produzir todas as proteínas. Quem se alimenta de carne tem 60% a mais de chances de desenvolver doenças como câncer, hipertensão, diabetes e obesidade. Devastação do planeta com áreas verdes desmatadas para dar lugar a pastos, gás metano liberado pelo gado contribui com 25% do efeito estufa. É o aquecimento global. Se os grãos produzidos para a engorda do gado fosse utilizado
diretamente na alimentação humana, a fome no mundo já teria sido erradicada. Constatação. Aqui, dentre tudo que foi falado, devemos apoiar todos os seres vivos e, obviamente, também os animais, tanto quanto nos for possível. Os animais poderão ser assistidos por tratamento espiritual, passes, vibrações à distância e também com água fluidificada. Perante Deus, é uma questão de gratidão pelas dádivas recebidas de Deus, uma questão de caridade e solidariedade pela dor e sofrimento dos nossos irmãos mais novos na escala evolutiva. A missão do superior é amparar o inferior. Sem esse amor, como podemos esperar amparo dos espíritos superiores para conosco? Fundamentação. Está aí, Conduta Espírita, capítulo 33. Perante os animais, existe aqui na Conduta Espírita, no livro Conduta Espírita, um capítulo dizendo, perante os animais, apoiar, quanto possível, os movimentos e as organizações de proteção aos animais através de atos de generosidade cristã e humana compreensão. Os seres da retaguarda evolutiva alinham-se conosco em posição de necessidade ante a lei. Em livro Mediunidade, Vida e Comunicação, de Herculano Pires, a assistência mediúnica aos animais é possível e grandemente proveitosa. O animal doente pode ser socorrido por passes e preces e até mesmo com os recursos da água fluidificada. No livro Plenitude, Joana de Ângeles, a bondade é um pequeno esforço do dever de retribuir com alegria todas as dádivas que o homem frui sem dar-se conta, sem nenhum esforço, por automatismo, como o sol, a lua e as estrelas, o firmamento, o ar, as paisagens, a água, os vegetais, os animais, e que, inadvertidamente, o homem vem consumindo, poluindo com alucinação, matando com impiedade. Joana de Ângeles. No livro Emmanuel, recebei como obrigação sagrada o dever de amparar os animais na escala progressiva de suas posições variadas no planeta. Estendei até a eles a vossa concepção de solidariedade. O Missionário da Luz, no capítulo 4, o mentor Alexandre também nos alerta: a missão do superior é a de amparar o inferior e educá-lo. Sem amor para com os nossos inferiores, não podemos aguardar a posição dos superiores. Mas aqui, fulcros de otimismo. Nem tudo está perdido. Emmanuel, no livro Alvorada do Reino, diz o seguinte: recorda os elos sagrados que nos ligam uns aos outros na estrada evolutiva e colabora na extinção da crueldade com que até hoje pautamos as relações com os nossos irmãos menores. Para o homem, o anjo é o gênio que representa a providência divina, e para o animal, o homem é a força que representa a divina bondade. Que maravilha! Que a Alvorada do Reino nos mostra isto. O amor é chamado a compartilhar desta saga extraordinária, unindo todas as criaturas no mesmo nível de sentimento e afeição, maneira apropriada de demonstrar gratidão ao Pai misericordioso. Em Mecanismos da Mediunidade, André Luiz, psicografia de Chico Xavier e Valdo Vieira, em 1959. O Evangelho, assim, não é o livro de um povo apenas, mas o código de princípios morais do universo, adaptável a todas as pátrias, a todas as comunidades, a todas as raças e a todas as criaturas. Não temos dúvida que este espírito amava os animais. O nosso Chico, está aqui o livro de Carlos Bacelli, maravilhoso, onde ele compilou histórias do Chico com os animais, nos dando prova que Chico entendia: nós, seres humanos, estamos na natureza para auxiliar o progresso dos animais, na mesma proporção que os anjos estão para nos auxiliar. Por isso, quem maltrata um animal é alguém que ainda não aprendeu a amar. Chico tem muitas histórias sobre os animais, de convivência íntima com os animais, que ele cuidava, recolhia, enfim. Eu faço aqui uma homenagem a estes 3 espíritos, porque eu acho que trabalharam em função e muitas vezes tiveram frases históricas para os animais. José do Patrocínio, esta frase: eu tenho pelos animais um respeito egípcio, penso que eles têm alma, ainda que rudimentar, e que sofrem conscientemente as revoltas da injustiça humana. Carbaj Schutel, sede bons para com os vossos irmãos inferiores, como desejais que o Pai Celestial vos cerque de carinho e amor. Em Gênese da Alma, em 1924. E o nosso saudoso Marcel Benedetti: temos que pensar nos outros animais que também são nossos irmãos.
não são alimentos, são filhos do mesmo Pai, logo são nossos irmãos, por isso temos que ajudar na evolução deles. E nosso planeta não vai conseguir chegar na regeneração enquanto a gente não rever os nossos conceitos em relação a esses nossos irmãozinhos. Marcelo de Benedetti desencarnou em 2010, os livros estão aqui na livraria. E eu gostaria muito que façamos deste fim um grande recomeço, para que possamos repensar nossas atitudes em relação àqueles que estão tão próximos de nós, como seres inteligentes, espíritos dotados de uma capacidade de senciência que a ciência já nos provou, e que eu tenha sido um veículo, humildemente falando, capaz de passar esta verdade a vocês. Pela atenção, muito obrigado. Deus nos abençoe. Muito obrigado.